A emoção mais antiga e mais forte do homem é o medo. E o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. Hoje vou ler para vocês um pequeno conto de H.P. Lovecraft. O que a Lua traz consigo, de 1922. Odeio a Lua. Tenho-lhe horror, pois às vezes, quando ilumina cenas familiares e queridas, transforma-as em coisas estranhas e odiosas. Foi durante o verão espectral que a lua brilhou no velho jardim por onde eu errava. O verão espectral de flores narcóticas e úmidos mares de folhagens que evocavam sonhos extravagantes e multicoloridos. E enquanto eu caminhava pelo raso córrego cristalino, percebi extraordinárias ondulações rematadas por uma luz amarela, como se aquelas águas plácidas fossem arrastadas por correntezas irresistíveis em direção a estranhos oceanos para além deste mundo. Silentes e suaves, frescas e fúnebres, as águas amaldiçoadas pela lua corriam a um destino ignorado, enquanto dos caramanchões à margem, flores brancas de lótus desprendiam-se uma a uma no vento opiáceo da noite e caíam desesperadas na correnteza, rodopiando em um torvelinho horrível por sob o arco da ponte entalhada e olhando para trás com a resignação sinistra de serenos rostos mortos. E enquanto eu corria ao longo da margem, esmagando flores adormecidas com os meus pés relapsos e cada vez mais desvairado pelo medo de coisas ignotas e pela atração exercida pelos rostos mortos, percebi que o jardim não tinha fim ao luar, pois onde durante o dia havia muros, descortinavam-se novos panoramas de árvores e estradas, flores e arbustos, ídolos de pedra e pagodes, e curvas do regato iluminado para além das margens verdejantes e sob grotescas pontes de pedra. E aos lábios daqueles rostos mortos de lótus faziam súplicas tristes e pediam que eu o seguisse, mas não parei de andar até que o córrego se transformasse em rio e desaguasse em meio a pântanos de juncos balouçantes e praias de areia refulgente no litoral de um vasto mar sem nome. Neste mar, a lua odiosa brilhava, e acima das ondas silentes estranhas fragrâncias pairavam. E lá, quando vi os rostos de lótus desaparecerem, ansiei por redes para que eu pudesse capturá-los e deles aprender os segredos que a lua havia confiado à noite. Mas quando a lua moveu-se em direção ao ocidente e a maré estagnava, refletiu para longe a orla télica. Pude ver sob aquela luz os antigos roruchéus que as ondas quase revelavam, e colunas brancas radiantes com festões de algas verdes. E sabendo que todos os mortos estavam congregados naquele lugar submerso, estremeci e não quis mais falar com os rostos de lótus. Contudo, ao ver um condor negro ao largo descer do firmamento para descansar em um enorme recife, senti vontade de interrogá-lo e perguntar sobre o que conhecia ainda em vida. Era o que eu teria perguntado se a distância que nos separava não fora tão vasta, mas o pássaro estava demasiado longe e sequer pude vê-lo enquanto se aproximou do gigantesco recife. Então observei a maré vazar a luz da lua que aos poucos baixava, e vi os coruchés brilhando, as torres e os telhados da gigantesca cidade morta. E enquanto eu observava, minhas narinas tentavam bloquear a pestilência de todos os mortos do mundo, pois em verdade naquele lugar, ignorado e esquecido, reuniam-se todas as carnes dos cemitérios para que os túrgidos vermes marinhos desfrutassem e devorassem o banquete. Impiedosa, a lua pairava logo acima desses horrores, mas os vermes túrgidos não precisam da lua para se alimentar. E enquanto eu observava as ondulações que denunciavam a agitação dos vermes lá embaixo, pressenti um novo calafrio vindo de longe, do lugar para onde o condor voara, como se a minha carne houvesse sentido o horror antes de meus olhos o vissem.
Tampouco a minha carne estremecia sem motivo, pois quando ergui os olhos percebi que a maré estava muito baixa, deixando à mostra boa parte do enorme recife cujo contorno eu já avistara. E quando vi que o recife era a negra coroa basáltica de um horripilante ícone cujo fronte monstruosa surgia em meio aos braços raios do luar e cujos temíveis cascos deviam tocar o lodo fétido a quilômetros de profundidade, gritei e gritei com medo de que aquele rosto emergisse das águas e de que os olhos submersos avistassem-me depois que a maligna e traiçoeira lua amarela desaparecesse. E para escapar a essa coisa medonha, atirei-me sem hesitar nas águas pútridas, onde entre muros cobertos de algas e ruas submersas, os túrgidos vermes marinhos devoram os mortos do mundo. Bom, esse foi o conto O que a Lua Traz Consigo de H.P. Lovecraft de 1922. Esse é o estopim da mitologia Lovecraftiana. É nele que podemos perceber a primeira aparição dos deuses antigos, que logo se esclareceriam em mais contos, e teriam seu ápice no chamado de Cthulhu. Pretendo ler toda a mitologia Lovecraftiana. Para mais informações, inscrevam-se no canal, deem like se gostaram, se não gostaram, deem um dislike, mas digam por quê. É isso aí. E durmam com o diabo.